Provérbios 13:24, o sábio Salomão diz: quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Você, pai, mãe, você que pretende ter filhos, casou agora recentemente, eu quero a sua atenção total neste momento, porque é muito importante. Salomão diz sobre criar filhos, e ele diz: quem não castiga o filho não o ama. Aí você me diz: se eu não castigar os meus filhos, eu não amo eles? É isso mesmo que eu acabei de ouvir? Sim. Ah, você está falando para me bater, para me espancar os meus filhos? Não, não é esse tipo de castigo que Salomão está falando. Ele não está falando de espancar, de bater e deixar o seu filho ali ensanguentado no chão. Não, isso é errado, isso dá cadeia. Salomão está falando de um castigo de repreensão, de colocar limite, de dizer não. É esse tipo de castigo. Salomão está falando que quem não castiga o filho não ama. Por mais que você diga: eu amo os meus filhos, mas se você deixar eles fazer o que eles quiserem na vida deles, você não ama. Você pode dizer, você pode gritar e afirmar e reafirmar: eu amo os meus filhos, eu dou a minha vida pelos meus filhos, eu sou louco por eles. Mas se você não colocar limite neles, você não ama eles. Porque quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Como assim, enquanto é tempo? Existe um tempo que eles vão absorver o aprendizado, a repreensão, de uma forma como nunca. É uma fase onde eles vão aprender tudo que é bom ou ruim, numa velocidade sem igual. E nesse tempo, a ciência diz que é dos 0 aos 7 anos de idade. Dos 0 aos 7 anos, os estudiosos do comportamento humano dizem que as crianças vão absorver tudo sobre a vida, sobre o que é bom ou ruim, as impressões, os comportamentos, as condutas, o que ele pensa sobre ele, se ele se acha fraco ou forte, se ele vai ter uma baixa autoestima ou uma alta autoestima, se ele vai ser um adulto corajoso ou fraco ou covarde, se ele vai ter medo da vida ou ele vai ser uma pessoa aguerrida. É dos 0 aos 7 anos. A mente está em total desenvolvimento, absorvendo tudo o que acontece externamente. E os nossos filhos estão olhando para nós. Eles estão observando eu e você, pai e mãe. E se eles começarem a dar trabalho, porque é natural uma criança dar trabalho, e se você não colocar limite, dizer não quando é para dizer não, eles vão aprendendo e a mente deles vão criando memórias, sinapses neurais, programações, dizendo assim: a vida é desse jeito, eu faço o que eu quero. O mundo é desse jeito, o mundo é legal e eu sou o rei desse mundo. E ele vai sofrer quando ele crescer. E o pior, ele vai fazer outra pessoa sofrer com ele. Porque ele não tem memórias de limite. Ele não tem uma voz na mente dele gravada do pai e da mãe dizendo: pare, filho, não faça isso. Pelo amor de Deus, para com isso. Até umas palmadas, uma surra, que não seja violenta, é necessário para forjar o caráter. Se os seus filhos não tiverem isso na memória deles, pelo menos dos 0 aos 7 anos, eles talvez vão sofrer. E você tem essa responsabilidade, pai e mãe. Você tem essa total responsabilidade de amar o seu filho. E como é que nós amamos ele? Dizendo: filho, não. Filho, não faça isso. Filho, chega. Não seja um pai ou uma mãe omisso, rejeitando a correção, querendo compensar talvez uma frustração que você teve, e talvez o seu pai e sua mãe não corrigiu você da forma certa,
ou bateu em você de forma desproporcional, eu quero falar isso para você. Não corrija o seu filho de forma desproporcional. A correção tem que ser proporcional ao erro deles. Não grite desproporcional ao erro. Não corrija desproporcional ao erro. Não bata desproporcional ao erro. Tem que ser proporcional. Senão, ao invés de você corrigi-lo, você vai traumatizá-los. Então Salomão diz: castiga-o enquanto é tempo. Porque eu quero que você entenda, quando chega na fase da adolescência, eles vão ter uma outra visão, eles vão ter uma opinião formada, a mente deles vai estar programada com tudo aquilo que eles aprenderam e absorveram dos 0 aos 7 anos, e quando chegou aos 12, 13 anos, eles têm aquilo como referencial e como verdade absoluta. Se eles não tiveram um freio na educação, um não na educação, um limite na educação, eles vão ser desenfreados. Eles vão fazer aquilo que eles acharem que é o certo. E dificilmente aquela palavra sua de repreensão não vai surtir nenhum efeito, porque eles já cresceram e já formaram as suas opiniões e as suas impressões sobre o mundo e sobre a vida. Mas Salomão diz: corrija-o enquanto é tempo. Corrija os seus filhos e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Que os seus filhos sejam um motivo de orgulho e não de vergonha. Eu creio que você, neste exato momento, você está colocando os pingos nos is. Você está agora pedindo para Deus, e eu oro junto com você, para que Deus dê sabedoria, inteligência e capacidade, para você ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. E mesmo que eles se desviem lá na frente, eles vão voltar para o caminho. Talvez você diga: mas por mais que eu ensine, eles podem se desviar. Mas você já plantou a semente do evangelho, está impregnada. Você plantou a correção, o discernimento, o limite, a integridade na mente deles. Por mais que eles peguem um outro caminho, eles vão voltar para o caminho certo, o caminho de Jesus Cristo. Faça isso e você terá orgulho, um orgulho valioso dos seus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra.